Bom, pessoal, estamos iniciando então a primeira aula, na primeira semana do curso de Engenharia de Software, da disciplina de Engenharia de Software, que é a disciplina de o módulo, né, de Introdução à Engenharia de Software. Então, nesta aula, introduzimos o conceito de Engenharia de Software e sua importância no desenvolvimento de sistemas, né? Começar do zero. Apresentamos os principais aspectos de software e os mais conhecidos paradigmas da engenharia de software, além de uma visão geral da engenharia de software, o que abrange a definição de processo e modelo de processo de software, além de citarmos algumas metodologias de processo de software. Ao final desta aula, né, você deverá ser capaz de definir software, programa, engenharia de software, descrever os principais aspectos da engenharia de software e descrever também os principais paradigmas, né, os principais padrões de desenvolvimento de software. E o conteúdo dessa disciplina, a gente vai ver uma introdução, um breve histórico, depois os principais aspectos de software, definição de software e características, os paradigmas da engenharia de software, definição de engenharia de software, processos de software e modelos de desenvolvimento de software. Então, em nossa introdução, a gente pode traçar aí um histórico, né? A partir da primeira geração de computadores, aí nos anos 40, né? Que os esforços eram desprendidos na construção do hardware. Isso se dava em razão da dificuldade e limitações tecnológicas da época, né? Porque, quer dizer, o problema da época era desenvolver o hardware, né? Era fazer com que a máquina funcionasse. A preocupação era voltada totalmente para a questão do hardware. Na evolução, nos anos 50, as preocupações voltaram-se para a construção do software, né? À medida que essas limitações tecnológicas foram diminuindo, né? Vieram os transistores, né? E os computadores diminuíram de tamanho, passaram a ser mais, assim, uma arquitetura mais definida, né? Então as preocupações voltaram-se para a construção do software. E com o uso, principalmente pelos meios bélicos, né, e acadêmicos de software, a indústria, o comércio, viram que isso era bom. Então nos anos 60 houve um aumento da demanda, né? Quer dizer, houve um aumento absurdo da demanda. E quando se aumenta a demanda, né, tem que se ter uma estrutura para poder segurar essa demanda, né? Então, com o surgimento dos sistemas operacionais multiprogramados, contribuíram para o aumento da eficiência e utilidade dos sistemas computacionais. Uma das consequências dessa evolução foi o surgimento da necessidade de sistemas computacionais cada vez maiores e mais confiáveis, né? O próprio mercado exigiu isso aí, né? Desta necessidade surgiu um problema nada trivial devido à falta de experiência e à não adequação dos métodos de desenvolvimento existente para pequenos programas, o que foi caracterizado ainda na década de 60 como uma crise do software, mas que, por outro lado, permitiu o surgimento do termo engenharia de software. Então, a crise do software surgiu exatamente pelo aumento dessa demanda, né, e pela dificuldade dos desenvolvedores da época de não dar conta de maneira qualitativa, né, a essa demanda. Então, por volta de 1969, um encontro promovido pela OTAN, né, na Europa, mais precisamente na Alemanha, né, surgiu, né, esse termo engenharia de software, exatamente com o objetivo de tentar prover padrões para o desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de softwares, e que isso deixasse de ser uma coisa artesanal, né, e passasse a ser uma coisa sistemática, né? Uma coisa que acompanhasse determinados paradigmas, determinados padrões, fosse guiado por isso, né? Nos dias atuais, o custo de desenvolvimento de software com a tendência de crescimento e na maior parte das vezes de forma ad hoc. Então não adiantou, né, assim, tanto o surgimento da engenharia de software. E não adianta ainda mais se você não tem o conhecimento de todo esse estudo, de toda essa ciência por trás da engenharia de software, que é uma ciência
em plena evolução, tanto é que nós temos aí o movimento agilista, né, o desenvolvimento ágil, é a ciência em plena evolução, mas não adianta tanto conhecimento, tanto estudo, se não é seguido, né? Então, é necessário que seja seguido essa tendência, esse estudo, para que tudo isso seja colocado em prática e evite muitas coisas ruins com relação ao desenvolvimento de software que ocorrem hoje, né? Que a gente vai ver no decorrer dessa aula que ainda existem muitos problemas exatamente para aquelas pessoas que não seguem os padrões da engenharia de software. Então, nos dias atuais, o custo da construção de hardware encontra-se em queda constante, o que não acontece com o custo de desenvolvimento de software. Quer dizer, se o produto tem qualidade, né, tem demanda, né, tem oferta de trabalho e tem bons ganhos também, né? Hoje, ele corresponde a uma fatia, o software, no caso, corresponde a uma fatia cada vez maior do custo global do software, né? Quer dizer, o desenvolvimento do software em si é uma fatia maior do que o próprio hardware em si, porque o hardware hoje em dia ele adquiriu um padrão, né, homogêneo, né, de estável, né, cada vez vem barateando. Se você for ver as evoluções de hardware, né, você vai ver que evolui e o preço não aumenta tanto, né? Isso acontece porque a tecnologia de desenvolvimento de software implica ainda grave carga de trabalho. Os projetos de grandes sistemas de software envolvendo, em regra geral, um grande número de pessoas num prazo relativamente longo de desenvolvimento. O desenvolvimento desses sistemas é realizado, na maior parte das vezes, de forma ad hoc, conduzindo a frequentes desrespeitos de cronogramas e acréscimos em custos de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento ad hoc significa essa questão mais do amadorismo no nosso entendimento, né? É aquilo que é feito de maneira a não respeitar, a não planejar, né? A não observar a questão dos requisitos de maneira correta. Quer dizer, as coisas são feitas mais ou menos na pressa, né? Diz aqui na apostila, no glossário, que em engenharia de software a expressão ad hoc é utilizada para designar ciclos completos de construção de software que não foram devidamente projetados em razão da necessidade de atender a uma demanda específica do usuário, ligada a prazo, qualidade ou custo. Quer dizer, não é dada importância à questão do prazo, à questão da qualidade e à questão do custo. Mas na frente a gente vai ver que qualidade e custo são dois fatores preponderantes para que um software seja feito e atenda aquilo que é mais importante, que é a necessidade do cliente. Seguindo aqui. Então, principais aspectos do software. Vamos ver a definição e características do software. Então, o software pode ser definido de uma forma bem clássica como sendo um conjunto de instruções, um conjunto de comandos, né, que, quando executados, produzem a função e o desempenho desejados. Estrutura de dados, que permitem que as informações relativas ao problema a desenvolver sejam manipuladas adequadamente, e a documentação necessária a documentação necessária para o melhor entendimento da sua operação e uso, né? Então, é uma série de comandos, né, que são colocados, né, em estrutura de dados que permitam resolver um determinado problema. O objetivo do software é esse, resolver um determinado problema, né, e que essas informações sejam manipuladas adequadamente, e não esquecendo que deva ter uma documentação necessária para o melhor entendimento e da operação e o próprio uso, certo? Bom, continuando aqui, é importante diferenciar, é importante que a gente tenha a capacidade de diferenciar o que é o software, né, e o que é um simples programa, né? Os programas são concebidos num contexto mais restrito, né, onde o usuário, o cliente final, é o próprio programador ou autor do programa. Então, se você faz algo para atender a sua necessidade e você não tem tanta importância com documentação ou com outros aspectos importantes, como planejamento
a questão dos riscos, a questão da manutenibilidade, né, da própria de que forma que esse programa vai ser mantido, né, que esse sistema vai ser mantido. Então você foca num programa, simplesmente um programa, né? Então é algo feito mais para um cliente final ou para você, o próprio programador. Não é algo muito formal no caso, né? Além do aspecto da correção, outras boas características não são também objeto da preocupação, como a questão da interface, da usabilidade, por exemplo. Quer dizer, que se você vai fazer uma coisa para você mesmo ou para um cliente que não seja muito exigente, você não vai se preocupar tanto com a questão de interface do sistema, com a questão da própria usabilidade do sistema. Você mesmo é quem opera, você mesmo é quem vai querer os resultados, então você faz da forma como você achar melhor. No contexto da engenharia de software, o software deve ser visto como um produto a ser vendido, né? Então a questão de software e de programa é exatamente essa, que o software, né, é visto como algo a ser vendido, e o programa é feito como algo que vai servir a você mesmo, ou a um parente, ou a um cliente muito específico que não seja tão exigente, né? Um produto de software diferente, né, sistematicamente destinado ao uso por pessoas diferentes daquela que o construiu, né? Então, é um produto a ser vendido, em que um produto de software, quer dizer, um software feito a partir de um produto, a partir de algo planejado, de algo dentro dos preceitos da engenharia de software, é sistematicamente destinado ao uso por pessoas diferentes daquela que o construiu. Então, os produtos de software devem passar normalmente por uma exaustiva bateria de testes, dado que os usuários não estarão interessados e nem terão capacidade de detectar e corrigir os eventuais erros de execução. Um programa desenvolvido para resolver um dado problema e um produto de software destinado à resolução do mesmo problema são duas coisas totalmente diferentes. É óbvio que o esforço e o consequente custo associado ao desenvolvimento de um produto são muito superiores, né? Então vai envolver, quer dizer, aquele problema de software, aquele problema computacional que é resolvido a partir de um produto de software, né, vai exigir muito mais do que um simples programa, né? Porque vai ter que ser vendido, se vai ter que ser vendido, vai ter que ter um feedback com o cliente, né? Vai ter que ter todo um arcabouço, né, de documentação, né, de preocupação com segurança e etc., que um programa pura e simplesmente não teria. Para melhor caracterizar o significado de software, é importante levantar algumas particularidades do software quando comparadas a outros produtos, considerando que o software é um elemento lógico e não físico como a maioria dos produtos. Vejamos. O software é concebido e desenvolvido como resultado de um trabalho de engenharia e não manufaturado no sentido clássico. Quer dizer, o software não é algo que se coloca em uma linha de produção, né? Não é construir prédio, que você constrói um condomínio de casas, tudo no mesmo padrão, não. O software ele vai atender à necessidade de um cliente específico, né? Tudo bem que tem aquele software feito sob demanda, que é o software de prateleira, né? Mas o software, na grande maioria das vezes, ele é feito, pensado para um problema específico, né? Ele não é algo manufaturado no sentido clássico. Ele é algo feito, pensado, né, dentro de um determinado contexto, de um determinado problema. Uma outra característica importante do software é que ele não se desgasta, ou seja, ao contrário da maioria dos produtos, o software não se caracteriza por um aumento da possibilidade de falhas à medida que o tempo passa, como acontece com a maioria dos produtos manufaturados. Quer dizer, o software, gente, ele não é como, voltando aqui à questão de um prédio, né, que vai se desgastando ao tempo, necessitando de reparos, reparos físicos que eu falo, né? O software, ele não se desgasta, você pode utilizar à vontade, ele fica lá gravado nas suas unidades de armazenamento, né? A não ser que haja falhas nessas unidades, mas o software em si, ele não se desgasta, podendo ser usado à vontade, né? Diferentemente do que acontece com a maioria dos produtos manufaturados. Apesar da indústria estar se movendo em direção à montagem baseada em componentes, a maior parte dos softwares continua sendo construído sob encomenda, né? Então,
Existe os softwares de pacote, né, que nossa, tem uma grande fatia do mercado, mas existe aqueles softwares que são feitos sob encomenda, né, que grande parte do mercado ainda é relacionado a esse tipo de software. Bom, em função dessas características diferenciais, o processo de desenvolvimento de software pode desembocar um conjunto de problemas, os quais terão influência direta na qualidade do produto, né? Se não for observado, toda essa particularidade que o software tem pode, né, ocasionar uma série de problemas na qualidade do produto de software. Tudo isto porque, desde os primórdios da computação, o desenvolvimento dos programas era visto como uma forma de arte, quer dizer, algo artesanal, sem a utilização de metodologias formais e sem qualquer preocupação com a documentação, né? A engenharia de software veio exatamente para isso, para tentar evitar que isso ocorresse, né? Quer dizer, que não fosse feito de maneira artesanal, mas algo sistemático, né? Que tivesse algum tipo de organização, algum tipo de padronização, de sistematização. A experiência do programador era adquirida na época, né, através de tentativa e erro. A verdade é que essa tendência ainda se verifica, né? A gente diz na época, mas a gente vê que principalmente aquelas pessoas autodidatas, que eu não digo nem autodidatas, mas que não passam por um curso desse que a gente está passando, pensa que desenvolver software é algo trivial, algo simples, né, que não deve seguir preceitos. E aquilo ali vira um loop, né, em que você vai na tentativa e erro. Você faz e mostra para o cliente diz que não está bom, você volta, refaz, leva, mostra para o cliente novo e fica nesse loop infinito até um belo dia, né, em que você acerta. Mas se você resolver seguir os conceitos da engenharia de software, você vai poupar muito retrabalho, você vai deixar de ter retrabalho com as coisas que você faz, né, e terá uma produtividade e uma qualidade bem melhor. A seguir, algumas questões que caracterizam as preocupações com o processo de desenvolvimento de software, né? Por que o software demora tanto para ser concluído? Por que os custos de produção têm sido tão elevados? Por que não é possível detectar todos os erros antes que o software seja entregue ao cliente, principalmente nesse momento tão dinâmico que a gente vive, em que as coisas mudam tão rápido, né? Por que é tão difícil medir o progresso durante o processo de desenvolvimento de um software? Por que é difícil ter métricas, né, para se saber como se está evoluindo ou não no processo de desenvolvimento de um determinado software? Essas são algumas das questões que a engenharia de software pode ajudar a resolver. Enquanto não respondemos definitivamente a estas questões, podemos levantar alguns dos problemas que os originam. Vamos ver alguns problemas que originam essas questões. Não é dedicado tempo para a coleta de dados, quer dizer, um dos grandes problemas enfrentados no desenvolvimento de software é exatamente a dificuldade que se tem e a falta de atenção que é dada à tomada de requisitos. Quer dizer que se você pode fazer o melhor software do mundo sem nenhum erro, sem nenhum problema, com a melhor linguagem, com o melhor modelo de UML feito, melhor modelagem, mas se não atende à necessidade do cliente, isso não vai resolver nada. Ou seja, quem vai dizer se o software é bom não é você que está desenvolvendo, é o seu cliente. A insatisfação do cliente com o sistema, problemas de comunicação, né? Quer dizer, não são criados, não são pensados mecanismos que possam fazer com que o cliente seja ouvido, com que haja um feedback bom, né? A qualidade do software é quase sempre suspeita, né? Quer dizer, quase sempre não atende à necessidade real do cliente. Pouca importância dada à manutenibilidade, quer dizer, não se preocupa com o futuro. Quando se vai desenvolver software para uma empresa, é necessário que você tenha o conhecimento do planejamento estratégico da própria empresa, né? O planejamento de onde essa empresa quer chegar, para exatamente você prover um sistema computacional que possibilite que essa empresa ande. Existe uma frase que diz que o software não pode ser o freio de mão da empresa. Quer dizer, a empresa quer crescer e o software não deixa. Eu tenho um software numa empresa e essa empresa quer abrir uma filial
e eu não vou abrir a filial porque o software não pode ser trabalhado em rede, por exemplo, né? Então, tem que ter dado atenção para a questão da manutenibilidade. Quem faz um software tem que deixar essa brecha, deixar essa possibilidade de extensibilidade desse software, certo? Bom, passando essa parte conceitual sobre o software, as definições e características, então a gente vai entrar agora na parte da engenharia de software propriamente dita. Então, os problemas apontados nas sessões anteriores não serão resolvidos do dia para a noite, né? Mas reconhecer a sua existência e defini-los de forma mais precisa e eficaz é o primeiro passo para a sua solução. Então, reconhecemos que existe o problema, né? Tá aí a receita, né? Engenharia de software, mas isso não vai ser resolvido de uma hora para outra. Então, a engenharia de software, ela proporciona, né, maneiras, né, estereótipos, termos que você pode seguir, né, como plano, especificação de requisitos, projeto, estrutura de dados, listagem, plano de testes, programa, para resultar no programa funcionando. Essa é apenas um dos roteiros, que a gente pode dizer assim, uma das receitas de bolo que existem, né, para exemplificar toda essa questão. Não existe uma abordagem mágica que seja melhor para a solução destes problemas, mas uma combinação de métodos que sejam abrangentes a todas as etapas de desenvolvimento de software. Quer dizer, para cada etapa do desenvolvimento de software, a gente cria mecanismos para que essa etapa seja bem feita, né? E a partir daí a gente tem um produto final com qualidade. É importante e desejável que estes métodos sejam suportados por um conjunto de ferramentas que permita automatizar o desenrolar dessas etapas, juntamente com uma definição clara de critérios de qualidade e produtividade de software. São estes aspectos que caracterizam de maneira mais influente a disciplina da engenharia de software. Então, gente, essas ferramentas que permitem automatizar o desenrolar dessas etapas, né, são as chamadas ferramentas CASE. CASE é engenharia de software auxiliada por computador, se você for ver ao contrário na sigla, né? Então, essas ferramentas que são utilizadas para o desenvolvimento de software, né, são muito importantes e são assim, imprescindíveis para que se aplique os métodos em cada etapa do ciclo de vida de desenvolvimento de um software, né? Um exemplo desse é, por exemplo, uma ferramenta CASE para se fazer diagramas UML, que a gente vai ver, né? É imprescindível que haja uma ferramenta como essa, é imprescindível que haja um framework, é imprescindível que haja um Eclipse da vida, quer dizer, uma ferramenta que possa te dar um embasamento assim, né? Que faça com que você foque no problema em si e esqueça o fato de que facilite a tua programação, que facilite a tua modelagem, né? O objetivo da ferramenta CASE é esse. Então, no ponto de vista mais formal, a engenharia de software pode ser definida como sendo a aplicação da ciência e da matemática, através das quais os equipamentos computacionais são colocados à disposição do homem por meio de programas, procedimentos e documentação associada, né? Então, os equipamentos computacionais são colocados à disposição do homem, né, por meio dos programas, né, dos produtos de software, procedimentos e documentação associada a esses programas. Os fatores motivadores são essencialmente, como eu já falei, né, a alta qualidade e o baixo custo. O que é que um cliente pretende quando ele te contrata para o desenvolvimento de um software para ele? Ele pretende que esse software tenha uma alta qualidade e tenha também um baixo custo. Processos de software. Entrando agora na parte de processos. Então, trata-se o processo de software, também chamado de metodologia de desenvolvimento de software, de um conjunto de atividades e resultados agregados que auxiliam na produção de software, sendo que, dentre várias atividades associadas, por exemplo, existe a análise de requisitos e a codificação. Por sua vez, o resultado do processo trata-se de um produto que conjetura a forma como o processo foi administrado. Então, gente, entendam o processo como se você pegasse o todo e dividisse em partes. Então, o desenvolvimento de software é o todo. Você vai pegar o desenvolvimento de software e dividir em partes. Você tem a análise, você tem o projeto,
Você tem a codificação, você tem o teste, você tem a instalação, você tem a manutenção, né? Então, essas são as etapas do ciclo de vida de desenvolvimento, né? Essas etapas podem ser trabalhadas de maneira sequencial, de maneira paralela em algumas etapas, né? De maneira ágil, como nós temos hoje o desenvolvimento ágil, mas em todo e qualquer tipo de metodologia de desenvolvimento de software tem lá os seus processos e tem a sua maneira como esses processos são trabalhados. Muito embora existam vários processos para o desenvolvimento de software, existem atividades fundamentais comuns a todos eles, tais como, então todos eles você vai ter que fazer uma especificação de software, você vai ter que fazer um projeto e implementação desse software, você vai ter que validar esse software, né? A validação mais importante, digamos que seja aquela do cliente, aquela quando o cliente vê funcionando aquilo que ele quer e vê que os requisitos apontados por ele, as necessidades, que requisitos são necessidades apontados por ele no início, foram resolvidos. E a própria evolução desse software. Como disse, o software ele tem que acompanhar o planejamento da empresa, até onde essa empresa quer chegar, o software tem que prover mecanismos para isso. Muitos softwares são desenvolvidos por organizações sem a utilização de nenhum processo. Isso normalmente ocorre porque os processos tradicionais nem sempre são adequados às realidades das organizações. O resultado final desta sistematização na produção do software é a falta de qualidade no produto final, além de embaraçar a entrega do software nos prazos e custos pré-definidos e inviabilizar a evolução do software. Então, se não se segue nenhum dos métodos, né, sugeridos pela engenharia de software, ocorre aí um grande problema, né? Porque volta àquela época em que tudo era feito de maneira artesanal. Então, assim, metodologias hoje em dia é o que não falta. O que falta realmente é ser seguido, né? Muitos são os processos de software definidos na literatura da engenharia. Muito comum as organizações inventarem seu próprio processo ou adaptar algum processo à sua realidade. Principalmente hoje na engenharia de software agilista e também na tradicional também ocorre, que é exatamente a customização. Você tem um modelo de processo e você vai e adequa esse modelo à sua necessidade, à sua equipe de programadores, à problemática do sistema em si, né, para daí você partir para o desenvolvimento com um modelo de processo customizado e adequado, direcionado para a sua empresa. Bom, visto a questão dos processos, vamos agora para os modelos. Um modelo de desenvolvimento de software corresponde a uma representação abstrata do processo de desenvolvimento que define como as etapas relativas ao desenvolvimento serão conduzidas e interrelacionadas para atingir o objetivo do desenvolvimento, que é a obtenção de um produto de software de alta qualidade a um baixo custo e com alta qualidade. Então veja só, gente, os modelos é exatamente a forma abstrata, né, de como você vai organizar aqueles processos definidos, né? Os processos como análise, como codificação, como teste, etc. Então é a forma como você vai organizar isso aí, tá? A seguir descreveremos alguns modelos conhecidos e utilizados em desenvolvimento de software. O mais tradicional deles, assim, o modelo inicial, depois da crise do software, aquele que foi primeiro pensado, né, exatamente o Waterfall, ou o modelo conhecido como modelo cascata, né, que hoje em dia dificilmente ainda é usado exatamente por essa particularidade que o mercado de hoje enfrenta, essa particularidade globalizada em que tudo é muito dinâmico, né? Então, esse modelo cascata é um modelo mais simples de desenvolvimento de software. A gente vai ver por quê. Conhecido como modelo top-down, que vai de cima para baixo, né? Como se fosse uma ideia de uma cascata realmente. Até meados da década de 80 foi o único modelo com aceitação geral. Então, assim, até a década de 80, em que as coisas não aconteciam com tanta dinamicidade como acontecem hoje no mercado, ele era perfeitamente utilizado, né, e digamos assim, atendia à demanda, né.
Então, esse é o modelo. A gente observa aqui uma sequência, como se fosse realmente uma cascata, em que a gente tem aqui os processos: definição dos requisitos, sistema do projeto, projeto do sistema, implementação, teste do sistema e manutenção. Assim, esses processos aqui, essas etapas, macroetapas, né, na verdade, elas não são pré-definidas, somente essas, né? Podem ser incluídas outras, podem ser renomeadas, mas aqui dá uma ideia bem clara com essas 5 etapas, que você tem o início, desde a definição dos requisitos até passando pela implementação, e você tem a manutenção do software, né? E no decorrer desse caminho você tem a documentação. E você pode observar aqui nesse modelo cascata a dificuldade que não é prevista até na sua própria arquitetura de retorno. Quer dizer, se eu estou bem aqui implementando e se eu observo que faltou alguma coisa a ser definida, algum requisito a ser definido, para que eu possa fazer esse retorno, é algo bastante caro, né, em termos de não só de dinheiro, né, em si, né, porque vai tempo, né, que você vai ter que passar para projetar de novo, mas também em termos de tempo. Quer dizer, vai demandar muito tempo. E quanto mais você desce na cascata, né, desce aqui na cascata, por exemplo, se você está fazendo o teste e de repente o seu cliente chega e diz que tem outro requisito, para você fazer esse retorno até requisito, você tem que fazer o projeto de novo, tem que implementar de novo. Então vai ser muito mais, um custo muito maior. Então, ao final de cada etapa realizada, deve existir um resultado ou saída, a qual passa a ser submetida à atividade de certificação. Outra característica importante deste modelo é que as saídas de uma etapa são as entradas da seguinte, o que significa que, uma vez definidas, elas não devem, em hipótese alguma, ser modificadas. Isso aí, hoje em dia, no mercado, não atende o mercado hoje em dia, né? Isso. Então, todas as etapas definidas no modelo devem ser realizadas, exceto em projetos de pequeno porte. Quer dizer, em projetos de pequeno porte, né, você pode até ignorar algumas delas, né? A ordenação das etapas, na forma como foi representada, deve ser rigorosamente respeitada. Quer dizer, é um projeto, um modelo, né, engessado, né? Ainda sobre o modelo cascata. Os resultados de um processo de desenvolvimento de software não devem ser exclusivamente o programa executável e a documentação associada. Então, esse caminho percorrido aqui, ele vai gerar alguns subprodutos, né? E subprodutos são esses: documentação de especificação de requisitos, projeto do sistema, plano de teste e relatório de testes, o código final em si, manuais de utilização e relatórios de revisões. Apesar de ser um modelo bastante popular, pode-se apontar algumas limitações. Como algumas a gente já falou, vamos falar de mais algumas outras. Requisitos não são inalterados ao longo do desenvolvimento. O modelo não prevê a inserção de novos requisitos ao longo do desenvolvimento. A gente vê na própria arquitetura dele. Estabelecer os requisitos em termos de hardware é um tanto temeroso. Quer dizer, porque se você for basear os seus requisitos em um computador, em um hardware específico, e se você precisar utilizar esse mesmo sistema em um outro hardware, né, vai ocorrer um problema grande que não vai funcionar corretamente, que você se baseou, fez seu software em uma determinada arquitetura e você vai usar em outra arquitetura, né? As primeiras versões operacionais do software são obtidas nas etapas mais tardias do processo, quer dizer, você só vai ter software funcionando depois que você cumpriu toda aquela etapa. Imagine uma cascata, uma queda d'água, que você bota um papel lá em cima e você só vai pegar esse papel, esse produto, quando ele chegar lá embaixo dessa cascata, né? Você não tem como se utilizar disso aí no meio, né, do trânsito desse objeto, desse papel que seja. Concluindo o modelo cascata, aplica-se bem em situações em que o software desenvolvido é simples, os requisitos são bem conhecidos, a tecnologia usada é bem acessível e os recursos para o desenvolvimento estão disponíveis. Quer dizer, é um modelo, digamos que seja um modelo que serviu como base para os modelos que a gente tem hoje, né? Ele é fundamento. O modelo cascata é um modelo fundamento. Ele foi fundamental para a engenharia de software porque forneceu todo uma base, né? Forneceu
parâmetros para que a própria engenharia de software evoluísse. Bom, um outro modelo de desenvolvimento de software é o prototipação. Então, como o próprio nome diz, é se fazer protótipos, né? Então, o objetivo da prototipação é ajudar os clientes e desenvolvedores a entender os requisitos para o sistema. Consiste em um modelo de processo de desenvolvimento que busca contornar algumas das limitações existentes no cascata. Quer dizer, não tinha como evoluir, não tem como se evoluir se você não observa falhas, né? Você tem que observar as falhas para poder tentar evoluir. Então, prototipação foi uma evolução dos modelos baseado no cascata que visava assim, duas coisas. Tentar demonstrar algo assim, com mais agilidade, quer dizer, que o cliente teria acesso mais rápido ao que vinha sendo feito, né? Isso é a primeira, e a outra era assim, forçar com que o cliente participasse mais do desenvolvimento, que ele não fizesse aquele contrato e 8 meses depois visse algo pronto. Quer dizer, o cliente constantemente está vendo algo sendo feito. A ideia por trás desse modelo é eliminar a política de congelamento dos requisitos antes do projeto, do sistema ou da codificação. Este protótipo pode ser oferecido ao cliente em diferentes formas, a saber, vejamos. O protótipo em papel ou modelo executável em PC, retratando a interface homem-máquina, capacitando o cliente a compreender a forma de interação com o software. Um protótipo de trabalho que implemente um subconjunto dos requisitos indicados, um programa existente que permita representar todas ou parte das funções desejadas para o software construir. Muitas das vezes, principalmente em web, se mostra a tela, né? Você vai ter lá um botão em que o cliente aperta, não vai acontecer nada. Por quê? Porque primeiro aprova-se a tela, aprova a interface, né? A janela, né? Aquela hipermídia misturada com o hipertexto. Você aprova a página, depois você vai fazer a programação por trás daquele botão, se for para persistir em banco de dados. Aí você vai fazer a programação por trás daquele botão, né? Muitas vezes ocorre isso aí. Colocado à disposição do cliente, o protótipo vai ajudá-lo a melhor compreender o que será o sistema desenvolvido. Além disso, através da manipulação deste protótipo, é possível validar ou reformular os requisitos para as etapas seguintes do sistema. Vejamos a figura que representa algumas características interessantes do modelo prototipação. Então, tem aqui uma figura, né, em que eu tenho uma análise de requisitos, projeto, codificação e teste, né, e isso tudo, a análise de requisitos, ela é algo que pode ser feito sem problemas na fase de projeto, na fase de codificação e na fase de teste, não só na fase de análise de requisitos propriamente dita, né? Quer dizer, isso é feito incessantemente até que a necessidade do cliente tenha sido solucionada. Isso aí é o protótipo, né? Aí em seguida você parte verdadeiramente para o projeto em si, para a codificação e para o teste, né? Então, assim, enquanto está aqui, né, ele pode ser alterado a questão dos requisitos. Saindo daqui é que você já vai atacar para o produto final. Mas antes disso, observem que ele é bastante trabalhado aqui, né, a parte de requisitos. Essa aqui, digamos que seja mutável. Esse projeto aqui é mutável, essa codificação é mutável, esse teste ele pode possibilitar alguma mutação naquela realidade inicial que foi observada, né? É um modelo de desenvolvimento interessante para alguns sistemas de grande porte, os quais representam certo grau de dificuldade para exprimir rigorosamente os requisitos. Através da construção de um protótipo do sistema, é possível demonstrar sua realizabilidade. Quer dizer, você vai mostrar através do protótipo que esse software ele é realizável, ele assim, dá para atender a necessidade real do cliente. É possível obter uma versão mesmo simplificada do que será o sistema com um pequeno investimento inicial. Quer dizer, o cliente não tem que esperar 8 meses ou menos, um pouco menos ou um pouco mais para ter algo pronto. Ele vai ter algo pronto logo, né, que vai ser mostrado para ele, mesmo que não seja aquele sistema completo, mas que seja algo funcional, algo que ele possa tomar alguma decisão, algo que possa assim, fundamentar decisões futuras, né, para o desenvolvimento do sistema.
A experiência adquirida no desenvolvimento do protótipo vai ser de extrema utilidade nas etapas posteriores do desenvolvimento do sistema real, permitindo reduzir certamente o seu custo, resultando também num sistema melhor concebido, com certeza. Nós temos aí também, pessoal, o outro modelo de processo, que é o desenvolvimento interativo. Esse modelo foi concebido com base numa das limitações do modelo cascata e combina as vantagens desse modelo cascata, os fundamentos do cascata, com as do prototipação. Então, a ideia do modelo interativo é que você pegue o que de melhor teve no cascata, o que de melhor teve no prototipação e faça um modelo, né, que agregue as vantagens dos dois, né? Então, aí está a sua arquitetura. A ideia principal deste modelo, na qual um sistema deve ser desenvolvido de forma incremental, quer dizer, cada incremento entenda como que fosse uma parte do sistema, uma versão do sistema. Imagine um sistema como um todo e esse sistema vai sendo entregue em partes, né? Isto é, cada incremento vai adicionando ao sistema novas funcionalidades. Quer dizer, um dia você vai entregar as telas, no outro dia você entrega essas telas funcionando com o cadastro, gravando em banco de dados, outro dia você entrega gerando relatórios e por aí vai, né? Até a obtenção do sistema final, sendo que a cada passo realizado, modificações podem ser introduzidas, né? Então, não tem mais aquela do congelamento do cascata, né? Ele não é esse modelo de desenvolvimento interativo, não é algo congelado, ele é algo assim mais aberto para serem introduzidas modificações. Então, eu tenho aqui as macroetapas, os processos, né, levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, teste e implantação, né, que isso, cada vez que isso aqui é feito, é gerado um incremento. Aí eu vou novamente gerar um outro incremento, novamente um outro incremento. Quer dizer, o cliente vai tendo sempre algo para ele ver, sempre algo pronto, que aí a gente já tem uma ideia de um protótipo mais rico, chamado de protótipo operacional, que não é simplesmente tela, é algo funcional realmente. Ok? Bom, um aspecto importante desse modelo é a lista de controle de projeto, que gerencia todo o desenvolvimento definindo quais tarefas devem ser realizadas a cada interação, sendo que as tarefas na lista podem representar, inclusive, redefinições de componentes já implementados em razão de erros ou problemas detectados numa eventual etapa de análise. Então, se você está seguindo, você tem como retornar para uma etapa anterior e através dessa lista de controle de projeto, né, saber onde é que está o problema, saber onde é que está o erro e corrigir esse erro e dar prosseguimento. Bom, existem muitos outros modelos de desenvolvimento de software, porém a maioria deles se baseia nas ideias apresentadas nos modelos vistos anteriormente, né? Que são exatamente o modelo cascata, o modelo prototipação e o modelo de desenvolvimento interativo. Então, gente, aqui a gente encerra essa primeira aula, essa primeira semana, né? E até a próxima aula, a próxima semana, que a gente vai dar continuidade ao nosso curso. Um abraço a todos e obrigado pela atenção.